meus queridos, a paz do Senhor. Estamos no ar com o nosso programa EBD em Casa, Cristianismo acima de tudo e Deus acima de todos. Quero ser grato a todos vocês que estão ao alcance, desse canal do YouTube, que pode me assistir, que pode assistir os nossos ensinos através desse instrumento abençoado que é o YouTube. E o nosso canal é o mais louco do YouTube. Mais louco, é claro, por Jesus, como diz o apóstolo Paulo. Sejam todos bem-vindos. E hoje nós vamos falar da nossa 12ª lição, ou a penúltima lição do primeiro trimestre, Já estamos entrando aí no segundo semestre de seriado de lições de escola bíblica dominical. E essa lição é uma lição um pouco extensa. Com certeza o vídeo vai sair mais extenso do que os outros vídeos, devido ao desdobramento do conteúdo dessa lição. Nós temos aqui dois assuntos importantíssimos, que é o fruto do Espírito Santo e as obras da carne. Só o fruto é 9 facetas, é 9 virtudes, o fruto do Espírito Santo. E as obras da carne são 16, são mais do que o fruto do Espírito Santo. Então, para desdobrar esse assunto, vai tomar mais tempo. Então, mas eu peço que vocês fiquem conosco até o final, porque tem muito aprendizado, tem muito subsídio. Eu preparei muito subsídio, até fiz um resumo aqui, na minha agenda, para nós podermos dissecar, podermos ir mais profundamente nesses dois assuntos importantes, que é as obras da carne e o fruto do Espírito Santo. Fica conosco e vamos fazer aqui uma relação de troca. Eu passo para vocês subsídio, ensinos, e vocês dão o seu like, Bate o dedão aí no joinha, positivo, ok? Se inscreve no canal e compartilhe os meus vídeos, para que a plataforma do YouTube propague mais e o meu canal passa de anã a ser um gigante, na internet. Então me ajuda, eu ajudo vocês e vocês me ajudam. Se inscreva no canal, dá o seu joinha e compartilhe os nossos vídeos para a glória de Deus. Pegue a sua caneta, pegue o seu bloco de anotação, a sua revista e a sua ferramenta principal, que é a Bíblia Sagrada, para nós aprendermos mais uma vez da palavra de Deus. Faça as suas anotações, vamos falar texto, vamos falar versículo aqui, não se esqueça de anotar. Então a nossa lição é a lição de número 12, que vai ser, pela misericórdia de Deus, se Deus permitir, comentada dia 19 de março de 2023, na sua congregação, ou na nossa congregação. E você vai ter aí bastante subsídio para ensinar os seus alunos. Vivendo no Espírito é o tema da nossa lição de número 12. O textual está em Gálatas 5 e versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Temperança também em outras traduções, é domínio próprio, ok? Verdade prática. O avivamento espiritual traz uma realidade da vida no Espírito Santo. Tá? A nossa lição está dividida, como é de costume, em 3 partes, e também a nossa leitura bíblica em classe está em Gálatas 5, versículo 19 ao versículo 25. Tá? Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao versículo 25. Não vamos fazer a leitura para nós ganharmos espaço, ganharmos tempo, para licionarmos a nossa lição. Ela está dividida em 3 tópicos principais. O nosso primeiro tópico é a vida no Espírito. O segundo tópico, o confronto entre a carne e o Espírito. O terceiro e último tópico, o avivamento pelo fruto do Espírito. Então vamos já começar a nossa lição
iniciando na introdução, no comentário da introdução. O salvo em Cristo Jesus, desde quando aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, pode passar por diversas situações em sua vida para experimentar o avivamento espiritual. Isso é fato, né? A vida cristã é uma jornada espiritual que começa no dia da conversão e prossegue até a morte, e a pessoa persevera até o fim. Se a pessoa perseverar até o fim, melhor dizendo. Mateus 10, 22. Na caminhada espiritual, o crente precisa conservar-se fiel, vivendo de acordo com a vontade de Deus. Para isso, é necessário andar no Espírito. Se alguém pregou para você que aceitar Jesus é viver no mar de rosas, ele te enganou. Aceitar Jesus é você sofrer pela obra de Deus. Jesus disse: aquele que quer me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Seguir a Jesus é enfrentar a oposição desse mundo. E para enfrentar o pecado, a oposição desse mundo, que é o contrário do nosso estilo de vida, precisamos estar cheio do Espírito Santo. Produzir o fruto do Espírito Santo em nossa vida, senão nós não venceremos e não conseguiremos andar com Jesus nessa caminhada rumo a Canaã celestial, às mansões celestiais. Então, avançando para o nosso primeiro ponto, como eu disse para vocês, eu fiz um resumo aqui, escrevi, na minha agenda, na minha caderneta, para poder trazer com mais propriedade o subsídio para você aprender mais da palavra de Deus. Fica conosco até o final e eu tenho certeza que Deus vai avivar o seu coração através do Espírito Santo de Deus. Então, no nosso primeiro tópico, nós temos a vida no Espírito. E no primeiro ponto, andar em Espírito. O que é andar em Espírito? Algumas pessoas pensam que andar em Espírito é algo místico, é flutuar, é levitar, é estar em constante arrebatamento. Tem até quem pensa que andar em Espírito é conversar em línguas estranhas, constantemente. Porém, andar em Espírito não é conversar em línguas, ou algo místico, flutuar, ser levitado e outras coisas mais. Andar em Espírito é cumprir a orientação da palavra de Deus para a minha e para a sua vida. O Evangelho é simples, não há nada misterioso aqui. Andar em Espírito é obedecer a palavra de Deus. Se eu quero que o fruto do Espírito seja desenvolvido em minha vida, eu preciso nascer de novo e andar em Espírito. É como Jesus disse para Nicodemos, nascer da carne, nascer, aliás, da palavra e do Espírito. Ou nascer da água e do Espírito. Aqui a água é a palavra. Tá? Então é nascer de novo, é isso. Nicodemo foi ter com Jesus de noite, às escondidas, porque ele era um seguidor anônimo do Senhor Jesus, devido à corte, devido ao Sinédrio. Ele era um príncipe, ele fazia parte dos 72 do Sinédrio, que era um tipo de um STF lá de Israel na época. E ele veio ter de noite com Jesus para que ninguém soubesse. E ele começa a interrogar Jesus e falar, naquela rasgação de seda na apresentação, eu sei que tu é mestre, nós sabemos que tu é mestre. Todo o Sinédrio, ele estava dizendo assim, em outras palavras, que sabia que ele é mestre, porque não é qualquer pessoa que fazia aquilo que ele fazia se não fosse vindo de Deus, que ele era mestre, que ele era o Filho de Deus. E Jesus corta o assunto e diz: Nicodemos, é necessário que você nasça de novo da água e do Espírito Santo. É necessário que para você entrar no reino do céu, você precisa nascer de novo. E Nicodemos, ele fica confuso e diz: mas eu vou entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Jesus diz: olha, você é príncipe. Para ser um príncipe em Israel, meus queridos irmãos, precisava conhecer os 613 mandamentos de Deus dado a Moisés. Tá?
613 mandamentos. Era preciso conhecer de diante para trás, de trás para diante, certo? E explanar, né? Sem olhar na Torá, certo? Saber, né, de memória aquilo dali, explicar, certo? O conteúdo, dissertar o conteúdo. Para ser príncipe, para ser mestre em Israel, precisava ter essa qualidade para fazer parte do Sinédrio. E nós vemos que Nicodemos era um deles. E Jesus, ele falou, mas como acontece isso, Senhor? Eu vou ter que voltar ao ventre da minha mãe? E Jesus disse, Nicodemos, você é príncipe em Israel e não sabe disso? Vocês estudam tanto as Escrituras e não conseguem compreender que são elas que de mim testificam? Ele deu uma cortada em Nicodemos, mas com amor, e começou a explicar. E Nicodemos e José de Arimateia ficaram amigos de Jesus, ficaram seguidores anônimos. Em certas situações, eles entraram em ação para defender Jesus, e nós vemos José de Arimateia pedindo ali para o governador Herodes liberar um garoto para enterrar Jesus, para pôr Jesus ali, certo? Então eles estavam sempre ajudando Jesus de uma forma mais secreta, anônima, mas eles eram discípulos também de Jesus, tá? Então só dando aqui uma palhinha para vocês saberem quem era Nicodemos, ok? Então andar em espírito é andar guiado pela palavra de Deus, tá? É um novo nascimento, nascer da água e do espírito, nascer da palavra de Deus pela transformação da palavra e nascer do alto pelo poder do Espírito Santo. Isso é um nascimento, é um novo nascimento, tá? Isso é andar em espírito. Primeiro, só posso andar em espírito pela obediência. É simples, né? É obedecer a palavra. Se não for pela obediência, não é andar em espírito. Em João capítulo 6, 63, Jesus disse assim, as minhas palavras são espírito e vida. Quando eu ouço a palavra, ela é aplicada no meu interior e passa a reger a minha vida, e então comecei a andar em espírito. Então, né, ouvir a palavra de Deus produz isso em nós. Nós começamos a andar em espírito. Paulo fala em Romanos capítulo 8 e versículo 13, assim, porque se andardes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis. Então só pode mortificar as obras da carne pelo Espírito, tem que estar cheio do Espírito Santo, senão ao contrário você vai produzir as obras da carne. Avançando para o nosso terceiro ponto do primeiro tópico, já falamos o primeiro e o segundo aqui, agora vamos falar o terceiro ponto do nosso primeiro tópico. Como andar em espírito? Como andar em espírito? É uma pergunta. João capítulo 15 e 5. Jesus diz assim, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Então, quando é que a palavra de Deus está em nós, está em mim, está em você? Quando eu decido colocar a minha vida debaixo da égide, tá? Debaixo do comando, debaixo da direção desta palavra, para que a minha vida seja guiada por ela, seja guiada pelo Espírito Santo de Deus. Conclusão desses três tópicos, nós temos aqui uma conclusão, eu fiz uma conclusão. Como eu ando em espírito? Pela obediência. Simples. O Evangelho não tem, até um leigo consegue compreender o Evangelho. Ele é simples, não tem misticismo. É simples, é obedecer a palavra de Deus. Porque obedecer é o melhor caminho, é o melhor remédio. Né? Além de Davi dizer que obedecer é melhor que sacrificar. Se eu quero andar em espírito e produzir o fruto do espírito, eu preciso desenvolver a prática da obediência, sem dúvida. Senão você não pode andar em espírito. Acima de tudo, nós precisamos desenvolver a prática da obediência. O evangelho é praticidade de vida. Não é só teoria, você tem que praticar para você ser um crente autêntico. Avançando para o segundo tópico da nossa lição, o confronto entre a carne e o espírito. Né? A briga entre a carne e o espírito.
carne versus espírito. Carne aqui no original grego é sarxes. Tá? Romanos 8:6 diz assim: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Né? Paulo dizendo aos romanos, ok? A natureza carnal herdada de Adão é alimentada pela concupiscência da carne. Ela se inclina para as estruturas pecaminosas criadas pelo diabo, com o objetivo de afastar os seres humanos para longe de Deus. Por isso o apóstolo João escreveu: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa e sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece por um momento, por um pouco de tempo? Não, permanece para sempre. É o evangelista João, o evangelista do amor, que diz essas palavras através do Espírito Santo de Deus. Porém, João está dizendo aqui, nós podemos traduzir isso aqui, que o mundo passa, as festas passam, tá? O efeito da droga também vai. O sexo tem tempo, né? Temporário, tem hora de começar e hora de terminar. Tudo passa, a moda deixa de ser moda, tudo vai passar, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, para que se adequar, né, ao sistema mundano se ele vai envelhecer, né? Perder a validade? Tudo tem um prazo de validade, até eu e você temos um prazo de validade. Porém, o salvo vai viver eternamente após a morte ou após o arrebatamento. Nós não vamos passar, tá? Então, Jesus deixa bem claro, que o crente é que deve influenciar o mundo, e não o inverso, né? O mundo é influenciar o crente, que muitas vezes está acontecendo em nosso tempo. Jesus disse: vós sois o sal da terra. Se o sal perder o sabor, com que se há de salgar? Para nada mais serve, ok? Senão para ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Ninguém pode acender uma candeia, pode esconder uma cidade, melhor dizendo, iluminada e edificada sobre o monte, nem se acender um candeeiro e colocar debaixo da mesa, ok? Jesus está dizendo que você foi salvo para brilhar, para resplandecer. E nós temos uma alegoria aqui que eu acho que você conhece, né? Sobre o vagalume e a serpente. Esse episódio é muito, né, conhecido na internet, muito interessante, ok? O caso da serpente e do vagalume, né? A serpente querendo comer o vagalume. E nós já vimos isso, você deve ter conhecimento, o vagalume, né? A serpente quer comer o vagalume, a serpente quer comer o vagalume a qualquer custo, né? Chega um momento que o vagalume para, né, de correr da serpente e diz: espera aí, espera um pouco, cansei de fugir de você, não aguento mais, me rendo. Então, de tão cansado da perseguição da serpente, o vagalume se rendeu, não aguentava mais, né? E ele fez uma pergunta, tá? Mas primeiro eu quero lhe perguntar uma coisa, dona serpente. Por que você está querendo me devorar? Foi a pergunta do vagalume. Eu nem faço parte, diz o vagalume, da sua cadeia alimentar. E nem te ameaço, sou ameaça para você. A serpente respondeu: é porque a sua luz me incomoda. Tá? Só por causa da luz. Certamente a serpente tinha problema de sensibilidade ocular, né? Se alguém está, moral da história, se alguém está incomodado com você, porque a sua luz está incomodando alguém, e você não pode parar de brilhar.
só porque alguém sofre de sensibilidade à luz. E está incomodado, né, com você, né, o brilho de Deus em sua vida. Resplandeça, não pare, tá? Não deixa ser vencido pela carne. Lute para que a sua luz não se apague. Tá? Não é por acaso que o apóstolo Paulo admoesta a respeito dessa luta entre a carne e o espírito. Gálatas 5, versículo 16 e versículo 17. Esse é o moral da história do vagalume. Nós somos um vagalume nesse mundo, estamos andando em terreno minado e precisamos estar cheio do fruto do Espírito Santo, para não ser devorado, porque senão Satanás, a grande serpente, nos engoleria vivo. Mas Jesus, na cruz do Calvário, ele rasgou a cédula que nos separava de Deus, pagou a nossa dívida e deu-nos um salvo-conduto para nós andar nesse mundo. Porque Adão, quando pecou, entregou a concessão da terra para o diabo. Ele tinha escritura, mas pecou, perdeu. Tá? E o diabo, com seu sistema mundano, domina esse mundo, mas nós, pela misericórdia de Deus, temos o salvo-conduto e precisamos andar cheio do Espírito Santo, em terreno minado, para arrancar, para ganhar as almas das mãos de Satanás, das garras de Satanás. Avançando para o segundo ponto, tá, desse segundo tópico, as obras da carne. As obras da carne. O que é a obra da carne? É viver no pecado. Nada mais do que isso. As obras da carne é viver no pecado. Gálatas 5, versículo 19 ao versículo 21. Diz assim: porque as obras da carne são manifestas. Quantas são as obras da carne? 16 aqui, Paulo registrou. Lógico que tem mais, mas ele pôs as principais, tá? Que engloba todas. As quais são, primeiro, prostituição. No original grego é porneia. Isso é, todos os pecados que envolvem a área sexual. Adultério, relação extraconjugal e prostituição, que é a relação entre solteiro, entre pessoas que não têm compromisso com o casamento. Tem muita gente vivendo assim. Isso é obra da carne. Então essa é a primeira obra da carne. A segunda obra da carne é impureza. O que é impureza? Tudo aquilo que contamina a pessoa, que contamina a alma, que contamina o espírito e que contamina o corpo. São impureza. Né? A pessoa é dominada por bebidice, dominada por drogas, por cigarros, e muita gente vive assim. Isso é obra da carne. Se você não quer viver na obra da carne, você tem que se encher do Espírito Santo de Deus, porque tem muita gente, até na igreja, talvez, né, vivendo assim. Tá? Terceira obra da carne, lascívia, ou laicívia, né? É o indivíduo sensual, lidibiginoso ou lidibinoso, tá? Lidibiginoso. É o indivíduo sensual. Desregrado, só vive com sexo na cabeça. Tudo é maldade nessa área. Tá? Só pensa nisso o tempo todo. Tem gente que vive assim. Grande parte da sociedade vive dessa maneira. Isto é obra da carne, né? Tudo para ele é sexo, tudo para ele é besteira, né? É malicioso. Quarta obra da carne, a idolatria. O que é idolatria? Não é só adorar uma imagem, mas tem gente que adora o carro, que adora o filho, né? Outros adoram até crente adorando time de futebol. Tá? É tudo aquilo que vem substituir o lugar de Deus na vida da pessoa. Se você está pondo alguma coisa acima, né, de Deus, isso é idolatria. Pôr alguém acima de Deus ou no lugar de Deus na sua vida é idolatria. Quinta obra da carne, feitiçaria. Tem crente que ora para que alguém se dê mal na vida. Isso deduz como obra de feitiçaria. Se você quer que alguém se dê mal, que alguém quebre a perna, que alguém, né, sofra um acidente por causa que fez algum mal para você, te prejudicou, você está fazendo oração, né? Você está fazendo feitiçaria, ok?
Sexta obra da carne, inimizade. O que é inimizade? Não fala com o irmão, odeia o irmão, tá? E isso é obra da carne. Fica de mal de meio mundo. É obra da carne. Sétima obra da carne, porfia. É discussões descabíveis, tá? Sem motivo, né? Discute por qualquer coisa. Oitava obra da carne, emulações, rivalidade. Quem quer ser melhor do que o outro, que vence o outro e que puxa, que derruba o tapete do outro. Tá? Isso é emulações. Nona obra da carne, ira, explosões repentinas, desequilíbrio temperamental. Tá? Décima obra da carne, peleja. O que é peleja? Briga, desavença, combate, disputas. Isso também é obra da carne. 11ª obra da carne, dissensões, grupos, facções, separações, divisões. 12ª obra da carne, heresias, deturpação da palavra de Deus. Exemplo, ensinamento ao contrário da verdade bíblica. Obra da carne. Alguém que ensina, e teve até uns tempos desses que havia alguém ensinando, pastor ensinando, que a pessoa não precisava de fazer nada. Era só aceitar Jesus, ficar numa boa, e no final Deus salvava ele. Mamão com açúcar, né? Que evangélico é esse? O evangelho da facilidade. Está errado, isso é heresia, ok? O evangelho diz que nós temos que tomar a nossa cruz e seguir a Jesus. 13ª obra da carne, inveja. Colocar o olho naquilo que é do outro. Não é simplesmente querer ter o que é do outro, mas é desejar, né, tomar o que é do outro. Tá? Então, alguém cobiça e quer tomar aquilo que é do outro. Isso é inveja, tá? Portanto, nós não podemos ter, isso é obra da carne. Não podemos ter inveja. 14ª obra da carne. Homicídios provoca a morte de pessoas. Tem uns que até ora para alguém morrer. Tá? É obra da carne. 15ª obra da carne, bebedice. Bebe para arrebentar, até dar overdose, né? Da 1 a 51. Vive cheio de cachaça, né? De goró. Isso é obra da carne. 16ª obra da carne, e última, né? Aqui na relação de Paulo. Glutonaria, comer sem vontade, né? Tá com a barriga cheia, come só pelo sabor, tá, da comida, até vomitar. É glutão, é pecado, é obra da carne. Paulo encerra essa parte da carta dizendo: e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como antes vos disse, que o que comete tais coisas não herdarão o reino de Deus. Gálatas 5, versículo 25 e 1 Coríntios, capítulo 6 e versículo 9. Avançando para o nosso último tópico, ok? O avivamento pelo fruto do Espírito. No primeiro ponto, nós temos o fruto do Espírito. As obras da carne são ao contrário do fruto do Espírito. E para que a gente tenha as obras da carne na nossa vida, não é preciso de demônio, basta a ausência do Espírito Santo de Deus. Tá? Então entenda bem isso. Tá? Sem o Espírito Santo, você é uma pessoa que naturalmente vai praticar as obras da carne, com certeza, sem dúvida. Com o Espírito Santo, você vai praticar o fruto do Espírito. Esse fruto do Espírito nada mais é do que o caráter de Jesus em minha e na sua vida. Em minha vida e na sua vida, ok? Não existe meio termo ou terceira via. Ou você pratica as obras da carne ou o fruto do Espírito. Né? É aquela questão. A humanidade tem duas alternativas. Entrar pelo caminho estreito ou pelo caminho apertado. Pela porta estreita ou pela porta apertada. O caminho estreito conduz à vida eterna e tem consequências benéficas, maravilhosas. Porém, o caminho
largo, a porta espaçosa, conduz à perdição eterna e tem consequências ruins, malignas, né? Então escolhemos o caminho estreito, a porta apertada. Então não existe meio termo. Jesus disse, quem comigo não ajunta, espalha. Não existe uma única pessoa no mundo que não esteja ou debaixo das obras da carne ou sobre a influência do Espírito Santo. E quando eu falo obra da carne, eu não estou referindo necessariamente a demônios. Eu estou me referindo à queda do homem, tá? A grande parte da maldade que vemos no mundo hoje não é fruto de demônios, é fruto das obras da carne. Quando Adão peca, né? Quando Adão peca lá no Jardim do Éden, o mal desabou sobre a terra. Os animais que não era nocivo, que era manso, tornou-se ferozes, tornou feras. E Adão e Eva teve que correr, senão ia ser comido pelo leão. Porque a maldade caiu sobre a terra após o pecado do homem. Tá? As plantações que não tinham espinho começaram a criar espinhos. E houve maldade até nos insetos, por causa do pecado do homem. Como nós herdamos a obra da carne? Uma pergunta. No dia que Adão e Eva morreram, né, no dia que eles pecaram, eles foram passando isso para os filhos, tá? E os filhos para os demais. Então é uma herança maldita. Aqui é uma herança maldita, tá? Aqui é uma herança maldita, verdadeiramente. Não é como estão dizendo por aí, não. Herança maldita, né? Mas aqui é verdadeiramente herança maldita. A gente já nasce com a propensão para essa lista terrível que está em Gálatas 5:19 ao versículo 21. Tá? Capítulo 5, versículo 19 ao 21. Porém, quando nós aceitamos Jesus, nós passamos a produzir o fruto do Espírito Santo de Deus. As obras da carne são várias, né? São 16. Porém, o fruto do Espírito são 9, facetas de um único Espírito. São 9 virtudes operadas por um único Espírito, o Espírito Santo. Podemos usar o exemplo de uma fruta como a laranja, que tem vários gomos, mas é um só fruto. Porém, as obras da carne são várias e está dividida em grupos, tá? Então, o fruto do Espírito são 9, mas as obras da carne são 16. E ela está dividida em grupos. O primeiro grupo tem a ver com os pecados sexuais, tá? Começa com a prostituição, impureza e lascívia, que são pecados relacionados à carnalidade, tá? O segundo grupo, nós temos aqui o pecado religioso, que são a idolatria e a feitiçaria. No terceiro grupo, nós temos os pecados da carne, que são os pecados sociais, que são inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções, inveja. São 8 pecados que têm a ver com o próximo, né? Ou seja, pecados sociais. E por fim, no quarto e último grupo, nós temos os pecados pessoais, que são bebedice e glutonaria. Jesus disse, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11 e 28. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, Jesus está dizendo aqui que as obras da carne é um jugo pesado, mas o fruto do Espírito é um jugo leve. E você só pode adquirir esse jugo do Espírito através de aceitar o Senhor Jesus. Eu te aconselho a você aceitar Ele para você tirar esse peso das obras da carne que está te matando, que é vício, né? Você não tem liberdade mais, você é escravo. Alguém perguntou, você não tem liberdade na igreja? E o pastor respondeu, nós temos, nós somos livres. Mas você não bebe? Não, eu posso beber. Você pode beber? Por que você não bebe? Porque eu sou livre. Aí ele disse assim, você bebe? Ele falou, eu bebo. Por que você não larga? Ah, eu não consigo. Escravo.
Então, pessoas não conseguem largar dos vícios porque eles são escravos. Mas nós somos livres e, pelo Espírito Santo, nós não somos escravos dos vícios. Largamos, aqueles crentes que eram beberrão, prostituto, largou de tudo isso porque ficaram livres pelo poder do Espírito Santo de Deus. Segundo ponto desse terceiro e último tópico, os nove aspectos do fruto do Espírito, Gálatas 5 e versículo 22. O primeiro da lista do fruto do Espírito é o amor. Tá? Esse amor é o amor de Deus, que é o amor autossacrificial, é o amor autodoação, em favor do outro. É o amor que encabeça a lista de virtudes contra as obras da carne, porque é exatamente o oposto da pior obra da carne que existe, que é o egoísmo, tá? Que gera todas as outras obras da carne. Porque o egoísmo é você sentar, né, no centro, é você pôr o eu no centro, é você centrar no trono. Tá? As obras da carne, quando você põe o eu, quando você senta no trono, as obras da carne, nada de braçada, ela toma conta do seu ser. Tá? Mas quando você aceita Jesus, e você sai do trono e dá lugar para Cristo, sentar no trono, o fruto do Espírito começa a acontecer na sua vida com abundância. Você é uma nova criatura, como está em 1 Coríntios 5,17. Tá? Assim que alguém está em Cristo Jesus, é nova criatura, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Né? É mudança de mentalidade, é transformação de atitude no coração, né? É novos valores. Se você odiava, se você tinha malquerência, se você era uma pessoa bruta, agora, se você não gostava de alguém, agora vai entrar o amor no seu coração. O Espírito Santo vai jogar tudo isso fora. Se você tinha maus pensamentos, agora vai entrar bons pensamentos, vai pensar nas coisas que são honestas, naquilo que louvam a Deus, naquilo que é honesto, você vai pensar só nisso, disse o apóstolo Paulo, né? Para louvor e glória de Deus. O amor, além de ser o oposto das obras da carne, ele é o antídoto, é a cura da alma. Tá? Por exemplo, o que quereis que os homens vos façam, fazeis vós também. Isso é o amor de Deus. O segundo fruto do Espírito Santo é a alegria. O que é alegria? É uma felicidade que caracteriza uma pessoa que está andando com o Espírito Santo. Tá? O porquê desta alegria? Porque você já provou a vida eterna, já recebeu o perdão dos seus pecados, é filho de Deus, seu nome está escrito no livro da vida. Isso é alegria, né, que vem do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. E por isso nós somos alegres. Não é a alegria que tem a ver com circunstâncias boas ou ruins. Né? Se está bom, você está alegre. Se está ruim, você está triste. Não é essa alegria. É a alegria que tem a ver com sua identidade, ok? Qual é a sua identidade? Filhos e filhas amadas de Deus. Isto basta para nós termos alegria, ok? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Exultai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor. No terceiro e último ponto, no terceiro tópico, o fruto é a paz. Paz aqui não é um coração em ordem e tranquilo. Né? Aliás, aqui é o terceiro fruto do Espírito. Tá? Não é o terceiro e último ponto, não. Eu estou equivocado, que é o terceiro fruto do Espírito. Qual é o terceiro fruto do Espírito? Paz. Aqui não é um coração em ordem e tranquilo. A paz é a integridade que gera o bem-estar. A paz combate as obras da carne que tem a ver com a discórdia humana. Tem 8 obras da carne que tem a ver com a discórdia humana. Ciúme, briga, facções e outras más que não vamos falar aqui para ganharmos tempo. A paz, ela combate exatamente isso. Ela tira você desse confronto com todo mundo, ok? Quando você está em paz, você cumpre Efésios 6:12. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra os demônios. Quando você não tem paz, você põe culpa em todo mundo. Até no pastor, na sua mãe, nos seus irmãos, no presidente da república.
você tem que achar um bode expiatório e pôr culpa, ok? Quando você não tem paz. Você não entende que não tem a ver com pessoas, tá? A paz não tem a ver com pessoas. A paz é um vínculo, é um laço que preserva a unidade do Espírito entre os crentes. Paz é parar a hostilidade, é dar checkmate, é dar stop à hostilidade. Paz tem a ver com luta, combate contra as hostes da maldade em lugares celestiais, tá? Não tem a ver com pessoa lutar contra o irmão. Tem que lutar contra os demônios, mas tem que ter unidade com os irmãos. Quem tem paz é feliz, porque a Bíblia diz que bem-aventurado é os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Olha que maravilha ter paz, né? Eu vos dou a paz, não como o mundo dá, né? Porque a paz do mundo é passageira, mas de Jesus ela é para a vida eterna. Quarto fruto do Espírito, longanimidade. O que é longanimidade? É o amor passivo e persistente. É ter uma atitude de extrema paciência para com alguém que se coloca contra você, tá? Ou contra nós. O Espírito Santo não nos dá somente alegria e milagres, mas ele também produz em nós essa qualidade extremamente necessária de um amor demorado e paciente. Tá? Exemplo, Jesus lá na cruz perdoou os seus algozes. Pai, perdoa porque eles não sabem o que faz. Jesus, lá na sexta-feira pascual, ele disse essas palavras de perdão. Quem tem paz, perdoa. Estevão estava sendo apedrejado, e ele diz, Pai, não lhes impute a eles esse pecado. Ele abençoou aqueles que o apedrejavam. Abençoa, não amaldiçoa, porque assim você se torna filho de Deus. Quinto fruto do Espírito Santo, benignidade. O que é benignidade? É o lado do amor ativo. Tá? Benignidade é fazer coisa boa. Corresponde a atos genuínos de amor em favor daquele que nos são ao contrário, que nos são hostis. Entendeu? Pagar o mal com o bem. Romanos 12 e 20. Se o teu irmão tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Benignidade é pagar o mal com o bem. Quem sabe fazer o bem e não faz, peca. Sexto fruto do Espírito é bondade. Bondade é uma qualidade abrangente que se refere ao caráter bom da pessoa como um todo. Esse fruto te capacita a fazer o bem a todos o mundo e não somente àqueles que te ofendem. Tá? É viver com a bondade ao contrário de viver com a maldade. A bondade é isso. É ser bom ao invés de ser mal. O sétimo fruto do Espírito é fidelidade. Fidelidade é um fruto em relação a Deus. Tem a ver com Deus, diretamente. Porque vem da palavra fé, que significa basicamente confiar plenamente em Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível ser salvo, né? Você é salvo pela fé em Cristo Jesus. Oitavo fruto do Espírito é a mansidão. O que é mansidão? Esse fruto te capacita a ter humildade em relação a si mesmo e serenidade para com as outras pessoas. Quando você é manso, você não se acha nem mais e nem menos. Você não se acha o cara. Você tem equilíbrio. E você considera as pessoas em alta estima. Esse fruto do Espírito está em ativa na vida daquele que não pensa algo a respeito de si mesmo, mas que por humildade considera os outros superior a si mesmo. Tem na Bíblia, né? Devemos considerar o menor maior do que nós. No sentido que as suas necessidades e interesses são consideradas depois dos outros. Primeiro os outros, depois os seus interesses e as suas necessidades. O nono fruto do Espírito, o nono e último fruto do Espírito, tá? É o domínio próprio.
temperança, né? É o único fruto que se destina ao crente individualmente, pois todos os outros frutos se destinam a Deus ou ao próximo. Ele se põe, ao contrário, às obras da carne, que tem a ver com a perda do controle, do domínio. Domínio próprio é o Espírito Santo nos fazendo livre para dominar a nós mesmos. Para a gente viver na vida com a moderação e com abstenção por amor ao próximo e por amor a nós mesmos. Domínio próprio é você ter controle das suas palavras, das suas atitudes. Isso é domínio próprio. É fruto do Espírito. Terceiro, né? Agora nós vamos entrar no terceiro ponto, do terceiro tópico, o último e terceiro ponto. Agora nós vamos entrar para encerrar essa lição. Contra o fruto do Espírito não há lei. Por que não há lei? Vamos ver aqui, vamos aprender, né, nesse ensino. Você não precisa ficar dizendo o que é certo, o que é errado, para quem tem o fruto do Espírito Santo. Porque a pessoa que tem o fruto, ela não pode, ela sabe, a pessoa que tem o fruto do Espírito Santo, ela sabe que não pode roubar, que não pode beber, que não pode mentir e que não pode, né, fazer coisas erradas, etc. e etc. Tá? Por isso que Paulo está dizendo que contra essas coisas não há lei. Tá? A vida cheia do Espírito Santo elimina a necessidade da lei de Moisés, dos 613 mandamentos de Moisés que foi dado por Deus para Moisés. Não há necessidade de dizer para uma pessoa que está cheia do Espírito Santo, pague a sua conta, né? Não seja no cego. Bem, né? Ele trata bem os seus filhos, não precisa de você dizer isso, tá? E ele ama a sua mulher, a sua esposa. Não precisa, né, dizer a ele, porque ele sabe, porque ele produz o fruto do Espírito Santo de Deus. Ele é cheio do Espírito Santo de Deus. Contra essas coisas não há lei. Só o fruto do Espírito Santo porá fim às obras da carne. Nós não conseguimos produzir os frutos por conta própria, mas nós vamos correr atrás para manter esse fruto em nossas vidas. Então é preciso de exercício, é preciso de desejar, é preciso de conservar esses frutos para nós não perdermos. Se não corrermos atrás do fruto do Espírito para mantê-los em nossa vida, ele pode desaparecer. Tem muitos crentes que não estão mais produzindo o fruto do Espírito. Certamente está na carne. O apóstolo Paulo falou, olha, vocês deveriam ter juízo, vergonha, porque eu tenho que dar leite para vocês até hoje, porque vocês são carnais, né? E em vez de você já ser espiritual, eu tenho que estar dando uma madeira para vocês. Então o crente tem que crescer, largar de ser menino e ser carnal. É o que tem muito na igreja, né? É um perigo perder a salvação. Conclusão dessa linda e abençoada lição. Crentes avivados são beneficiados com grandes bênçãos da parte de Deus, pois eles andam em espírito e não andam conforme a concupiscência da carne. Gálatas 5, versículo 16. Além dos dons espirituais, eles têm o fruto do Espírito. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Que é temperança aqui, em outra tradução, domínio próprio. Gálatas 5, 22. Por isso Deus concede bênçãos em abundância sobre os crentes que andam e vivem no Espírito Santo. Bendito a Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda a bênção espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Efésios 1:3. Meus queridos, terminamos essa lição maravilhosa. Eu acredito que você teve um grande proveito, né? Vai tirar muitos subsídios, aprendizado para passar para a sua classe no próximo domingo. Que Deus abençoe a sua vida. Continuarei orando por você. Não se esqueça de dar o joinha no nosso vídeo, se você gostou, ok? De comentar a respeito do assunto. Se inscrever no canal para que o nosso canal cresça. Compartilhe esse vídeo. Deus abençoe sua vida. Um beijão no seu coração e até o próximo vídeo, galera. Bye, bye. Até mais.